dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Linhas, né? Esse espaço que a gente abre para conversas reais, para bate-papo de gente, né? Eu tenho o prazer hoje de estar aqui com a Jaque, com a Lu. Eu já abro espaço para elas baterem um papo, se apresentarem também, né? Mas deixa eu começar, né, falando quem que eu sou, para quem está chegando agora. Eu sou o Léo Pazetti, né, Leonardo Furquim Pazetti, sou filho da Nancy, do Vitor, né, sou pai da Maria Luísa, a minha gatinha que está sempre presente, né, se não fisicamente, né, sempre acompanhando. Ela me ajuda nas edições, inclusive, dos vídeos. Quando a gente vai preparar algum material de divulgação, ela está sempre envolvida, está sempre presente. E também é uma forma, né, de eu começar aqui cada podcast, cada episódio, sempre honrando aí a minha ancestralidade, honrando, né, de onde eu vim, para onde eu vou, que é a Maria Luísa, minha ancestralidade futura, né? Muito obrigado, gente, mais uma vez. Como eu disse, sou Léo Pazetti, sou um homem preto, de cabelos e barbas grisalhas, hoje vestindo uma camiseta branca de manga longa, né? E vocês sabem que eu estava chegando e estava trocando uma ideia com a Luca, uma das convidadas, e a gente estava falando justamente sobre a minha paleta de cores, né? Quando eu olho para todos os episódios, eu estou de branco, preto ou cinza. Então eu vou pensar em começar a variar isso para não manter sempre essa mesma paleta. Mas sem me estender demais, né, eu vou passar a palavra, né, para a Jaque se apresentar, para a Lu também. E aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse episódio de hoje e do tema, e a gente começa esse bate-papo gostoso. Então sejam bem-vindas, muito obrigado pela presença de vocês, gratidão. Obrigada, Léo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer-lo. É muito gostoso estar aqui. Bom, eu sou a Jaqueline Sotani, eu tenho 63 anos, sou casada, tenho uma filha linda também, de quase 20 anos. Eu trabalhei mais de 40 anos em grandes corporações, né? Primeiro na empresa da família e depois mais de 32 anos em grandes corporações, sempre na área de tecnologia, uma área técnica, né? Eu vim da área de infraestrutura aquela área que é a base das aplicações, né? Que mais? Bom, eu fazendo a minha autodescrição aqui, eu sou branca, loira, tô com uma blusa bem cheguei, né? Rosa e roxo. E é um prazer estar aqui com você, Léo. Prazer. Obrigado. Bom, prazer, Jaque. Obrigada. Léo, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É a segunda vez que eu participo aqui do podcast. Tem sido uma experiência sensacional, agradeço de coração. Bom, começando pela minha autodescrição, eu sou uma mulher de 51 anos, eu tenho cabelos negros na altura do ombro, estou vestindo uma blusa que hoje está bem frio. Tá mesmo. Uma blusa bem grossa, bem quentinha, de cor cinza, bege, acho. E sou mãe solo de 3 homens maravilhosos. O Fábio, que está com 21 anos, o Henrico com 17 e o Victor com 11. Sou mãe de pets também, mas não vou falar os nomes, porque senão a gente vai passar o resto da tarde aqui. Legal. Ótimo. Gente, e aí, trazendo, né, nós começamos essa nossa jornada dessa temporada falando sobre as máscaras corporativas, né, e essa questão ali de quem nós precisamos ser no ambiente corporativo. Logo depois, tivemos um episódio todo dedicado à construção de identidade, né, onde falamos um pouquinho ali sobre quem nós somos, né, os nossos valores. Partimos depois, né, dentro dessa jornada, para um episódio focado ali, né, na questão do cansaço, o cansaço que vem, o esgotamento que vem de quando nós precisamos por muito tempo sustentar máscaras que não condizem com quem nós somos na realidade, né? Então essa divergência de quem eu sou
para quem eu preciso ser em um determinado ambiente é algo que causa, né, um esgotamento emocional. Verdade. E hoje, né, nós chegamos nesse episódio para a gente falar um pouquinho, né, e aí carregado de ironia, do sofrimento elegante que vem ali na área corporativa, né? E aí eu quero começar, eu brinco que é para botar fogo no parquinho sempre, né? Então, para a gente já ter uma primeira pergunta aqui. Senão a gente nem desce pro play, né? Exatamente. Uma primeira pergunta já gostosinha para a gente já começar a olhar para isso, né? E sempre com um olhar muito humano, gente. A ideia até do o nome do podcast, ele vem daí, né? A gente ter esse olhar para as entrelinhas do que a gente discute, às vezes, na área de RH, das empresas e tudo mais. E eu queria entender com vocês, né? Se vocês... Pode ser alguma situação que vocês vivenciaram ou que aconteceu com um amigo, uma amiga também. Enfim, aquela situação de se vocês já tiveram, né, algum momento onde o trabalho, né, o trabalhar ali, de alguma forma, deixou de ser de ter aquele espaço de orgulho, né? Se vocês já tiveram alguma situação assim, onde você olha e fala, poxa, acho que não tá legal. Você sabe, Léo, que eu nem comentei, né? Eu sou da área de tecnologia, né? Então, para nós é muito comum você ter trabalho fora do horário comercial, né? Feriado, sábado, domingo, ainda mais infraestrutura, né? Qualquer atualização é sempre na emenda. Fora do horário comercial, né? Então, todo mundo lá festejando. Eu já passei Natal, Ano Novo, Páscoa, tipo assim, né? Minha família festejando e eu trabalhando, né? E mesmo depois de, né, mais de 20 anos de liderança, eu também acompanhava a equipe e tinha que trabalhar no dia seguinte para avisar que estava tudo bem, né? Então, você trabalhava às vezes a noite inteira e de manhã você tinha que levantar e ir trabalhar. Então, sempre foi muito cansativo, né? Inclusive, em TI, era muito comum você fazer entrevista e a pessoa te perguntar se você tinha disponibilidade fora do horário comercial. Era, entre aspas, até um pré-requisito, né? Mas, assim, para falar a verdade, essas horas fora do horário comercial nem eram tanto o problema, porque são janelas programadas, enfim, né? Mas eu vivi algumas situações em que as cobranças excessivas deixam de ser normais, né? Então, por exemplo, eu fui executiva de clientes, eu atendia 3 grandes clientes. Eu tinha uma equipe embaixo de mim, eram todos consultores, eram pessoas sêniores, né? Então, você não tem que fazer microgerenciamento, eram pessoas já de um nível excelente, né? E esses clientes tinham crise. Então, uma hora um ficava, outra hora outro. Só que eu era sozinha. E o meu líder me obrigava a participar de todas as crises. Então, eu ficava, às vezes, à noite, com fone de ouvido, e eu comecei a ficar, né, Léo, Lu, todos os dias, porque uma hora era uma hora era outra, entendeu? Então, assim, quando você chegava para negociar alguma coisa, porque não tinha sentido. Até porque eu era gerente sênior. Então, assim, eu nem contribuía, porque tinha já um monte de técnico na linha resolvendo o problema. Eu tinha o consultor sabendo o que estava acontecendo, até para acionar, né, um ou outro, escalar o assunto. Então, assim, a minha presença nem era tão necessária. Então, era uma cobrança absurda. Então, assim, eu trabalhei 365 dias do ano, à noite e de manhã. Então, chega a ser, assim, Cruel, super... né? Chega a ser cruel. É cruel, entendeu? Assim, era algo. E às vezes, por exemplo, eu demorava um pouco para entrar, ele me ligava e falei, eu tô jantando, mas tipo assim, ele não escutava, né? Então, assim, eu acho que essas coisas, sabe, que vão além do normal, aí é que começa a te fazer muito mal, né? Não é nem a questão física, é até emocional, né? Porque você fala, poxa, não, você está fazendo uma coisa que para você não faz sentido, então vai contra, né? Aquilo que você acredita, né? E você é um gerente, né? Você não é mais, né? Assim,
não desmerecer nenhum, mas você sabe o que você precisa fazer, o que você tem que fazer, né? E meio que não, tipo, você vai pronto e não tem discussão, né? Então, essa coisa de mandar sem sentido é isso que incomoda muito, né? Também vivi outras situações, tipo um líder workaholic que mandava WhatsApp 4 horas da manhã, queria falar comigo domingo à tarde para planejar a semana. Aí era um domingo à tarde, depois o outro, o outro. Você fala, opa, pera um pouco, tá saindo do normal, né? Então, essas coisas que realmente são bem complicadas, né? Uh. E aí eu vou te pedir para além de trazer também, né, as suas experiências, acho que só para a gente já pegar o gancho, porque a liderança ela acaba sendo sempre um grande problema, né? E quando olhamos, né, para o viés de passivo trabalhista, acaba sendo aí o grande potencializador de perdas de uma companhia. Ou ele Sim. pode conduzir, né, algumas situações para apaziguar, né, e amenizar, às vezes, algum problema, né, mas nesse caso fica muito claro que você tinha ali alguém. Sim, sem dúvida. O comportamento, ele acaba se transformando no vetor do adoecimento, né? Porque o que é o necessário, como a Jaque falou, ela é gerente, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe qual é o entregável dela, né? Ela não precisa não jantar, ela não precisa não poder dormir, ela não precisa não ter o tempo dela de descanso, ela tem o entregável dela, e é isso que importa. Infelizmente, nós temos uma escola aí de anos 80 que veio nessa Verdade. pegada, né, Veio. já que de produção a todo custo e produzir 12 horas de trabalho é porque você quer crescer, se você quer trabalhar só 10 horas, então você não está pensando no seu futuro, você não quer crescer, que absurdo isso, né? É. Só que os tempos mudaram, a tecnologia mudou, não tem necessidade de um adoecimento mais, Não. né? Não tem necessidade, apesar de que estamos aqui falando exatamente sobre isso. NR1 chegando aí para cuidar disso, dado um número elevadíssimo de afastamentos por Nossa. Um monte. questões, né, de saúde mental. Então, é um olhar do viés ali da nova forma de trabalho, não tem necessidade nenhuma de ser assim, com essa hostilidade toda, mas, enfim, ainda temos um Ainda caminho tem, né? longo ainda pela frente, né? Eu queria trazer duas experiências pessoais minhas, né? Mas eu vou mudar um pouquinho, eu vou falar uma do trabalho e uma pessoal, porque tudo é um complexo. Verdade. Nós somos seres integrais, né? Não tem a Lucinéia só advogada, a Jaqueline só profissional, o Leonardo só profissional, né? Eu sou mãe, você é pai, somos uma coisa só, né? Então isso também faz toda a diferença. Duas experiências que eu tive. Eu trabalhei numa grande empresa, realmente uma potência global, e feedbacks super positivos, e eu trabalhava muito com vontade, com gosto, com brilho nos olhos, tudo mais, reunião após reunião, a cada 30 minutos era uma reunião diferente, com um tema diferente, com uma pessoa diferente, você cansa até de olhar a agenda. Mas eu fazia com tanto prazer que estava tudo bem para mim. E aí eu comecei a perceber algumas mudanças na minha vida. Não conseguia falar com os meus filhos, eu até não era home office, né? Aí, porque ali no pré-pandemia, no pós-pandemia, desculpa, já não tinha mais a questão do home office. Fazia minhas atividades físicas, parei de fazer porque chegava super cansada, não conseguia mais fazer nada. Não tinha mais a minha atividade religiosa porque não dava tempo. E aquilo começou a ficar um pouco estranho. E de repente o jogo virou, de um mês para o outro, por conta de 2, 3 temas que eu insisti um pouquinho no que eu acreditava que era o correto, mas a diretoria acreditava que eu estava errada, eles me descartaram. E eu estava adoecida, eu estava deprimida,
eu não tinha mais vida social. E aí eu caí no abismo. E agora? Quem eu sou? Para onde que eu vou? Né? E para você se resgatar disso tudo, é muito complicado. E você tá ali Difícil. sozinha. Eles te substituem no dia seguinte e tá tudo certo. Infelizmente, é essa a realidade, né? Verdade. E por outro lado, na vida pessoal, as coisas também não são fáceis. Eu me recordo, meu primeiro filho, que hoje está com 21 anos, né? Quando ele nasceu, eu estava no auge da carreira. Eu estava com 30 anos. No auge, realmente, de uma multinacional. Eu havia sido promovida, aquela coisa, né, da produção, a todo custo. E uma reunião super importante de um M&A que estava acontecendo na empresa. Eram umas 8 horas da noite e eu ainda estava na sala de reunião com vários advogados, com diretoria, fazendo trabalho, não sei o quê. De repente, toca meu telefone. Eu saí para atender. O meu marido, hoje já falecido há um bom tempo, há 13 anos, mas na época, né, a gente era recém-casado, com um filho pequeno. Ele pega o telefone. Lucinéia, cadê a chupeta do Fábio? Falei, amigo, eu saí de casa tem 12 horas. Eu não faço a menor ideia de onde está a chupeta do Fábio. Nossa! Então você imagina a pressão, né? Naquele momento a minha cabeça desconectou de todo o M&A que eu estava trabalhando ali há 12 horas. Eu pensei, meu Deus, preciso ir para casa. Eu caí como um... Caí assim, né, em vão livre. Eu falei, eu preciso ir para casa. E aí eu não consegui mais continuar a reunião. Eu, enfim, dei lá uma desculpa qualquer e fui embora. Mas é óbvio que aquilo teve um impacto negativo para minha carreira. Óbvio, né? Não só a carreira, como a minha saúde mental também, porque eu estava focada ali fazendo uma coisa super importante e de repente eu levei uma rasteira, sei lá como é que eu posso chamar, né? Mas tudo isso são fatores de adoecimento. É, verdade. E esse ponto, gente, obrigado por ter compartilhado, tá? Gratidão por abrir esse espaço de vulnerabilidade, né? Vocês duas. Mas esse é um ponto, gente, que é fundamental quando nós falamos. Eu vou resgatar algumas palavras aqui, parafraseando o que a Lu trouxe, né? Acho que por muito tempo nós tivemos aquela falácia, né, no modelo mental de que não, eu separo o que é trabalho do que é vida pessoal. Né? Tem até algumas historinhas, eu lembro de um grande comentarista, né? Falando, não, porque quando a história que ele contou é quando eu chego em casa, eu tenho uma árvore lá na frente, e aí eu coloco naquela árvore todos os problemas que eu trouxe do trabalho, e eu entro em casa. E aí, desculpa, amigão, não existe isso. Porque se você tá. Não importa o quão presente você esteja dentro do ambiente de trabalho. Se às 8 horas da noite chega uma mensagem ou uma ligação, cadê a chupeta do Fábio? E aí vem os papéis que nós temos, né? Pô, mas eu sou mãe também, eu tenho que dar conta disso. Como que eu não vou dar conta, né? Pera, e aí tem toda uma cobrança, né? E aí, assim, é bem complexo isso, porque existe a autocobrança, né, da mulher ali que acabou de ter um filho recém-nascido, então ela já se cobra demais pelo papel, Sim. Mas a cobrança social e a cobrança de todos os demais, né, envolvidos aí em cima desse papel também acaba sendo muito grande e acaba piorando bastante, né? Acaba sendo aí motivo de adoecimento e não por acaso é nessa fase que muitas mulheres optam por deixar o mundo corporativo, né? Por fazer ali uma pausa, porque é algo que é sobre-humano, né? E aí, assim, além de toda a questão emocional, hormonal, né, que uma gestação traz ali, né, você tem a cobrança depois de alguns meses do tipo, ok, olha só, agora você deixa aqui o teu filho na creche ou numa rede de apoio e você volta para o trabalho e vida que segue. E isso acaba sendo a realidade de muitas companhias,
né? Tem lá, durante a licença maternidade, uma entrega de uma cesta com um kit. babador, Ah, o é. kit, né? Posta nas redes sociais, dá para a mãe já com um bilhetinho aqui para a gente aumentar o nosso employer branding. E aí depois, na chegada, né, quando não a demite, a coloca em um projeto que é bastante estressante, desgastante, né, e que acaba fazendo, né, com que essa sensação de, poxa, eu acho que acaba sendo até uma ferramenta de manipulação para você ter ali esse sentimento de não suficiência, né? Porque a não suficiência ela ajuda bastante, né? Ela justifica tanto o não pagar o bônus que você trabalhou o ano inteiro, né? E que você, olha só, poxa, tá aqui, isso aqui você não entregou. Então, a não suficiência dentro do mundo corporativo tem o seu papel, é uma ferramenta que acaba sendo bastante utilizada, e aí para nossa audiência, né, para quem está assistindo, e lembra do último feedback, foi, então, eu tô esperando aquela promoção e agora, sai ou não sai? Então, mas veja bem, olha aqui, ó, dentro dessa competência que você poderia ter tirado 4, 5, você tirou nota 2. Por isso a sua promoção não vai chegar. E olha que coisa, né? Esse lance da não suficiência é fogo. Mas aí eu queria sair agora, né? Assim, eu acabei viajando aqui nessa ferramenta que é bastante usada pelas lideranças tóxicas por aí, mas para fazer um gancho para uma outra coisa, que é o modelo mental, que está bastante presente em muitas companhias, e eu acho que se conecta bastante até com a história que você trouxe da questão ali do eu estou jantando. Não, mas está acontecendo uma crise. Você, é bife em uma Como mão assim, né? Como e você tá sem o fome? telefone na outra. Como bem assim? isso. É bem isso. E aí, tem, tem um ponto que eu acho que se, eu acho não, deixa eu corrigir, né? Eu acredito que se conecta bastante com isso, com aquele modelo mental de que o cansaço ele é quase que uma prova ali, né? O cansaço ele é tratado como um sinal, um símbolo de competência, né? Ah, peraí, mas você não tá cansado. Ah, então acho que a gente promoveu errado. Por quê? Peraí, mas gerente tá saindo no horário? Às vezes você tem que Ah, explicar, né? Que você, pera. olha, hoje eu vou sair às 6 horas. Parece que você tem a obrigação de explicar que você está saindo no Você horário, se né? sente até mal, né? Fala, nossa, parece que eu tô É verdade. desmotivada. Mas por que o seu cargo é de confiança? Para quem tá acompanhando agora. O cargo é de confiança, gente. Seu cargo é de confiança. Eu Não é só, e escutei. não é só pra gente deixar de pagar hora extra, hein? Não, agora eu preciso pegar esse gancho. Eu já tive feedback assim. Olha, mas você foi tomar uma cerveja com o pessoal aí depois do expediente, mas o pessoal estava em fechamento. Falei, mas espera aí. Depois do expediente, o pessoal já tinha cumprido a tarefa, já tinha feito a entrega, já tinha subido no sistema. Não, mas época de fechamento não pode, não pode. Eu falei, mas eu achei que depois que todo mundo marcasse o ponto, cada um podia fazer o que quisesse em sua, né? É Depois que complicado. sai ali da portaria, eu achei que podia, não pode? Não pode. Falei, então tá bom, desculpa. Não, mas você sabe, Léo, que você comentou isso, né? Você é gerente e tem um cargo de confiança. Eu escutei isso várias vezes. Porque quando você trabalha 365 dias do ano, todas as noites, já não é mais uma hora extra, né? Não é mais uma questão de cargo de confiança, né? Mas enfim, né? Eu queria até, em função dessa pergunta que você fez, levantar uma coisa que você comentou, Lu, e eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que, pelo menos eu, né? Eu acho que a gente é 50 a mais, digamos assim, né? A gente é de uma geração em que você falou da geração dos anos 80, né? Em que no mundo corporativo era uma situação muito hierárquica, né? A gente vivia um modelo muito hierárquico, um modelo autoritário, em que você não respondia, você obedecia.
né? Até hoje tem um até hoje tem, mas enfim, a gente vivia isso, era uma cultura mais forte nas empresas, né? E aí trabalhar muito esse cansaço era sinal de competência, de disponibilidade, de dedicação, comprometimento, não era? Você fala, nossa, né? Trabalho todo dia até 7, 8 horas. Você não saía 6 horas da tarde, 7. Eu 8 horas da noite para mim sempre foi cedo, né? Então, isso era sinal dessa competência, dessa dedicação, né? E aí eu vejo a geração nova, eu acho que você também deve ver isso nos seus filhos. A minha filha vai fazer 20 agora. A geração nova não é assim. Ela é muito mais pensando no seu horário, na vida pessoal. Até 2024, né? 2025 eu fiz a transição para empreender, depois até comento. Ela comumente me via 8, 9 horas da noite no notebook. Falou, mãe, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou trabalhando. Ué, mas já acabou o seu horário, né? Eu falei, não, mas eu ainda preciso, né? A gente mesmo acaba, sabe? Eu venho de uma cultura assim, então era para mim muito normal passar do horário e não perceber isso. Mas eu acho que essa geração nova, Léo, tá mudando, graças a Deus, né? Ainda bem, né? E eles serão líderes que vão ter colaboradores. Eu espero que também isso seja melhor. Mas eu acho que a gente é, sim, de uma geração em que isso era muito forte na gente, entendeu? Então, em parte, a minha próxima pergunta é assim, mas de onde que vem isso, né? Então, talvez o cansaço como símbolo de competência, em partes, vem dessa cultura, né, Eu acho. de essa naturalização da extensão do horário, né, do ultrapassar ali alguns limites Normal. e tudo mais. O que mais, Lu? De onde você acha que vem essa... Eu acho que historicamente, né, se a gente olhar os modelos de produção, os modelos de trabalho, é, molde Revolução Industrial daí para frente, é realmente uma produtividade austera, pesada, né? Jornadas de trabalho extensa, metas extensas, quantidade de produção extensas. Então, historicamente, você vai acompanhando algumas alterações. Então, pegando aqui Revolução Industrial, pegando Revolução Tecnológica, que aí nós somos a geração que era analógica e hoje é totalmente tecnológica. Então, é outro mundo, são outras formas de trabalho. E aí continua todo mundo estressado, por quê? Qual que é o mote do negócio, né? Óbvio que eu não tenho uma resposta objetiva, mas olhando dados, olhando o mercado, como que as pessoas vêm se comportando no mundo corporativo com relação a isso, nós conseguimos identificar alguns padrões. O tempo de trabalho em si, ele já não é mais tão importante quanto era há 20 anos atrás. Mas os fatores estressores, eles são os mesmos ou até piores, porque ansiedade, a falta de controle, a falta de autoconhecimento. Então, tudo isso vem complicando o que hoje a gente atribuía ao modelo de trabalho do passado. Mas o modelo de trabalho mudou. Então, as pessoas ainda não mudaram, porque a mudança de cultura, a mudança de comportamento, Demora. ela demora. Ela não é igual o software que você atualiza lá, daí em alguns segundos, subiu, Lucinéia 2.0 aqui renovada. Não é, né? Você tem hábitos, você tem bagagem, cultura, costumes, uma série de coisas. Então, a Jaque falou aqui uma coisa que me chamou a atenção. Ela está acostumada a trabalhar até tarde, para ela está tudo bem. Não é isso que traz o cansaço. O que vai trazer o cansaço? Quando ela é obrigada a fazer o que ela não quer, quando ela é obrigada a fazer 3, 4, 5 coisas urgentes que ela sabe que não vão ser usadas, porque isso traz indignação, isso traz uma frustração. E aí vai acumulando esses sentimentos ruins e você vai ficando desgastado. O cansaço, ele não é um cansaço físico, não é aquele cansaço gostoso de você produzir com o teu corpo físico, chegar à noite aquele sono pesado, gostoso. Não, ele é um cansaço adoecedor.
Ele é um cansaço É mental verdade. que vai adoecendo você aos poucos. A pressão sobe ou a pressão desce, né? Dá aquela sensação de que não vou conseguir. Aí o coração, não vou conseguir, não vai dar tempo, começa a suar. E aí você faz, aí você entrega. Aí já aconteceu isso comigo também, tá? Aí você entrega, a hora que você entrega, 10 horas da noite, o cara olha, ah, tá bom, mais cedo eu vejo. Então você sabe que não era urgente do jeito que colocaram para você, mas se você não entrega é o que você falou, você perde o bônus, você perde o PPR, você perde a promoção, você perde credibilidade, você perde uma série de coisas. Então vê que é um ciclo, né? Um ciclo de coisas que ainda vão demorar para mudar. Eu vejo, você falou até da questão da geração, né? A gente falou no episódio anterior sobre conflito geracional, né? O meu filho, o mais velho, ele é jornalista, ele trabalha sábado, domingo, feriado. E aí eu olho e falo assim, que canseira, hein, Fábio? Você trabalha sábado, no domingo, no feriado. Mas ele vai com tanto amor, ele vai com tanto gás, que eu acho que tá ótimo e tá ok para a idade dele. Quando ele tiver mais velho, que ele já tiver com outro estágio de vida, ele vai repensar isso. Mas para ele tá tudo bem. Então, a rotina de trabalho em si, a questão não é o tempo, é a qualidade. E um ponto que eu acho que vale a pena, né? Até foi bom você ter trazido agora, porque a gente entrou num aspecto e parte da audiência talvez sejam essas pessoas que estão ingressando hoje no mercado de trabalho, né? Sejam essas pessoas que buscam, e aí? Né? Aonde que eu sei que tem lá um tal de GPTW que mostra algumas empresas são boas para trabalhar, mas como... E aí eu queria pedir agora, né, a experiência de vocês também, no sentido de como a gente consegue identificar, né, até pro Fábio, por exemplo, ele tá nessa ânsia, ele pode ter aí alguns limites que ele acabe ultrapassando, né, porque em um dos episódios anteriores eu trouxe isso, né, tem uma pesquisa e uma fala da Isabela Camargo, eu ouvi em uma palestra, né, num evento recente, ela falava sobre o quanto as pessoas que mais amam o que fazem têm aí uma facilidade maior para o adoecimento. Porque de tanto eu gostar, eu acabo flexibilizando esse limite que às vezes é tênue entre o trabalho e a saúde mental, o trabalho e a saúde financeira, física, espiritual e todas as outras aí envolvidas, né, todas as áreas da nossa vida. Né? Então, quanto mais a gente ama, mais a gente se dedica e maior é a chance da gente ter um adoecimento. Né? E aí pensando em quem está entrando agora no mercado, né? Tipo, beleza, já tem um indicador aqui que é aquele selinho para eu saber quais são as empresas, né? Mas eu queria, olhando agora para as nossas experiências, né? E aí eu vou trazer também alguns casos aqui, como que a gente pode identificar um ambiente que tem uma tendência aí a ser adoecedor, porque quando a gente olha para o LinkedIn, e aí gente, o LinkedIn é uma rede social corporativa, né? E aí eu já trago também, vou colocar esse temperinho a mais aqui agora para botar mais fogo no parquinho ainda. Botar o D&D agora. Que gente, só tem empresa boa nesse né? LinkedIn, né? LinkedIn. A pessoa foi também, né? Todos excelentes. A pessoa foi demitida. E aí, assim, muito obrigado por todo o aprendizado, por tudo. E aí você fala, mas espera aí. A pessoa está saindo da mesma empresa que você sabe, ela comeu ali o pão que foi amassado pelo capiroto. E aí, opa, peraí, que esse texto aqui? A gente começa a perceber que nem sempre a história que é contada no LinkedIn reflete a realidade da companhia. É verdade. Né? E aí, pensando agora em quem está entrando no mercado, como que a gente pode ajudar esse pessoal, né, para identificar
essas culturas que talvez sejam tóxicas, ou esses ambientes que têm uma maior tendência ao adoecimento quando a gente olha. Agora ele apertou a gente, hein, Apertou, Jaque? né? Vou deixar pra Verdade. vocês. Então, né, você sabe que o LinkedIn, assim como o Instagram, qualquer rede social, né? É uma vitrine, né, Léo? E o que você põe na vitrine, né? As melhores peças, né? Então, assim, todo mundo fala de sucesso, de promoções, de conquistas, viagens internacionais, né? Então, você olha tudo aquilo e fala, nossa, né? O mundo é cor-de-rosa, né? Tá tudo lindo, maravilhoso, né? Até das empresas, né? Que a gente já passou, que a gente olha e fala, nossa, pera um pouco, será que era, né? A gente sabe da realidade lá, né? Então, eu acho que essas próprias redes, né? Elas não falam, né? Do medo, das demissões, né? Que nem você falou, né? Poxa, eu sou demitido e vou lá, né? E às vezes você não fala do que você passou, e às vezes podia acontecer isso de uma forma natural, né? Porque às vezes você também coloca e meio que você é cancelado, né? Assim, as pessoas acabam tendo uma reação, inclusive até ao contrário, né? Você percebe isso um pouco, né? Ao invés do apoio, vem o Vem o julgamento, o tal do julgamento. cancelamento. Então, eu acho que eu procuro também sempre colocar muito o aprendizado, né? Não aquela coisa perfeita, né? O mundo perfeito, né? E aí você falou uma coisa importante, né? Do GPTW, né? Empresas, né? Eu sempre trabalhei em grandes organizações, a maioria tinha selo dessa, super legal, né? Mas é muito complicado quando você percebe que esse selo tá só na parede, né, Léo? Na prática, ela não é realizada, né? E eu passei por algumas situações em que, quando você acha que o próprio RH, né, deveria te dar um apoio disso, ela acaba apoiando aquela situação desagradável, né? Então, é muito complicado quando você vê, né, que a cultura da empresa, e a maioria, né, transparência, né, esse monte de coisa, não é, na realidade, no dia a dia, ela não acontece, né? E aí isso vai um pouco contra os seus princípios, né? Então, eu, por exemplo, assim, quando eu sempre procurava uma empresa ou fazia entrevista, eu sempre olhava muito a empresa, os valores, eu sempre olhei muito isso, sabe? Até para saber se está de acordo com os meus princípios, os meus valores, porque isso é inegociável para mim, é inegociável, né? Mas às vezes você olha lá, tá tudo lindo, maravilhoso, quando você entra não é essa maravilha, né? E aí você estava até falando, né, do ambiente, né? Às vezes quando você está num ambiente e você percebe que tem uma alta rotatividade, né? O pessoal começa a sair, fala, nossa, esse saiu, né? Depois você começa um monte de atestado médico, né? Atestado médico, você falou, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? É sinal, né, que o ambiente não tá bom, né? E eu acho que, assim, a maioria das empresas, pelo menos as empresas que eu trabalhei, grandes empresas, tinha aquela business partner, né? É uma pessoa de RH dentro do departamento, justamente para ficar de atenção no que está acontecendo, né? Mas nem sempre acontece. A gente sabe que ainda na prática está muito longe de ter uma situação boa, assim, realmente pensando nas pessoas. Ainda aquela cultura do resultado, né? Das conquistas, das metas, é muito forte ainda. Muito forte. Acho que conecta bem com a máscara corporativa que nós falamos no último episódio, né? Do primeiro episódio, né? É. E a liderança, né, na fala da Jaque, e aí trazendo também, né, dentro dessa provocação, pensando, acho que uma boa estratégia é o período de experiência, né? A gente, quando entra na empresa, o período de experiência, ele tende a ter um foco muito grande são os 90 dias para a empresa saber se o funcionário vai ser aprovado. Como se a empresa fosse a única pessoa que está escolhendo ali, né? Mas o funcionário ele também tem esse poder. Sim.
E o fazer uso, né, desses 90 dias para observar ali o que acontece. E eu confesso que hoje eu tenho um olhar mais claro, né? Eu, nos primeiros dias, começo já a tentar tirar essa lente cor-de-rosa, porque a tendência quando a gente entra no ambiente é enxergar todas as coisas boas que acontecem ali e Sim. tudo mais. É como aquela né, trend que fala, né? Haverá sinais, né? Haverá Não direi sinais. nada, mas haverá sinais. Quando você entra numa reunião e ninguém fala nada, já é um indicativo ali. Já é um indicativo. Por que as pessoas não falam? Por que as pessoas não manifestam suas ideias? Será que ninguém tem ideias nessa sala? O que está acontecendo? Porque muitas vezes é a cultura do medo. Ali já é um indicativo. Por que as pessoas não se posicionam, não debatem? É um falando, geralmente o que está na ponta, que é em tese, é o que está com o poder, né? Independente de cargo, é quem está liderando, quem quer que a coisa seja aceita, vamos dizer assim. E os demais lá, isso já é indicativo. Você vê as pessoas, elas almoçam juntas? Elas não almoçam juntas? É cada um num horário já proposital para não ter que sentar com ela? Eu não quero olhar na cara dele. Né? As pessoas estão alegres, elas vão tomar um cafezinho ali, rola um papo fora do que está na mesa de trabalho. A gente fala do jogo, a gente fala da família. Tudo isso são indicativos de um ambiente saudável ou não tão saudável. Né? E aí, dentro disso, né, amarrando até com algumas provocações anteriores, a liderança tem papel fundamental, né, na construção desse ambiente mais saudável e pensando nos sinais, talvez venha daí também alguns dos sinais, né, ao longo desse período de experiência. Então, observem às vezes um comportamento que você olha e fala, poxa, isso não foi legal. Tá, não aconteceu comigo hoje, mas está acontecendo com a pessoa do meu lado? Peraí, quem garante que amanhã eu não serei a bola da vez? E será? E será? Porque é a cultura daquele espaço, é a cultura daquele ambiente. É o modelo mental daquela liderança. É uma liderança que é feita pelo medo. Né? É uma liderança que é feita para que você execute o que lhe é atribuído e você não questione. Né? São alguns sinais, né? E aí, sim, gente, sempre há sinais. E para essa geração, né? E não só para essa geração, mas para todas as pessoas que olham para isso e já num nível de autoconhecimento, já tem ali listados os seus valores inegociáveis, que você fala, olha, disso aqui eu não abro mão, é fundamental você olhar para isso tudo, né? E ter essa clareza também, né, de quanto eu escolho me colocar nessa situação e quando você se deparar com uma situação que transgride os seus inegociáveis, é fundamental que você se movimente também, porque em alguns aspectos você vai, às vezes, presenciar até situações que são criminosas, né? Quando a gente fala do tal do bullying corporativo, gente, isso é assédio. Né? Alguns casos você tem dano moral. Então, assim, são situações de crimes cometidos e a gente não pode ser conivente com situações criminosas. Sim, né? Verdade. Até porque se você é conivente, você está no mesmo, está cobertando. Né? Eu entendo que a questão do medo, ela é muito forte e a gente não pode ignorar, só fazendo um contraponto aqui para ampliar só um pouco a discussão, a gente não pode esquecer do cenário econômico que a gente vive, né? Nós temos camadas sociais muito desiguais, então o peso, muitas vezes, de uma pessoa que está num ambiente tóxico e precisa levar o sustento para casa, ele vai se expor a um nível máximo
de tolerância, porque ele precisa levar o sustento para casa, Verdade. né? E por outro lado, a gente tem outra camada social que vai ter o seu limite lá, extrapolou, tchau. E isso não pode ser, vamos dizer assim, tratado da mesma forma, porque aí é comparar laranja com banana, né? Sim. Então, quando você tem as lideranças, quando você tem as próprias camadas de produção, os níveis de produção, os níveis ali de cargos, de salários, tudo mais, você tem que ter um cuidado maior quanto mais inferior é na escala ali da faixa salarial. Vamos falar português aberto aqui, porque eu acho que não precisa dessa hipocrisia, né? Maior a vulnerabilidade desse Exatamente. público. Quanto menos a pessoa ganha, mais vulnerável ela é. E aí aceitar e ela precisa daquilo. Então, é essa camada que precisa de uma maior proteção, de um maior apoio, de um maior esclarecimento, Verdade. de dizer quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Participar daquilo, sofrer aquilo, não é necessário. Ela tem seus direitos. Ela pode sim buscar, eu não vou entrar aqui no aspecto legal, né, em que pese ser minha especialidade, fazendo meu jabazinho aqui também, né, em que pese ser minha especialidade de carreira, ela tem os seus direitos que ela pode reivindicar sem necessariamente ter que pedir demissão. E as pessoas têm medo, elas não procuram porque têm medo, não Sim. denunciam porque têm medo, Sim. tem compliance, né? Tem o próprio RH que tem que ser consultado, tem que ouvir essas pessoas, tem que ter uma escutativa dentro das fábricas, dentro das linhas de produção. E tem empresa que simplesmente ignora tudo isso. Então, essa massa de pessoas são as pessoas que precisam mais desse suporte. E o foco tem que ser por aí. Né? Por isso que quando a gente pega uma NR1, fala, ai, mas para que uma NR1? Já vi diretor falando isso, mas para que? Mais uma coisa para ter que ficar entregando para fiscalização. Não é. É para proteger exatamente essa camada de pessoas. Verdade. Exatamente. Obrigado, Lu, por trazer essa contribuição. Até para fazer o contraponto agora, né, com a minha fala. Quando eu digo você ultrapassou ali, transgrediu um inegociável, você vai embora, é lógico que a gente precisa ter essa clareza, né? Mas quando eu falo isso é no sentido de, poxa, eu não vou fechar os olhos para isso, Sim, né? sim. Eu tenho que ficar atento, olha, isso está acontecendo aqui, isso é um problema, né? Então, vou atualizar o meu LinkedIn. Ah, eu não uso o LinkedIn, né, por conta do trabalho que eu faço. Ok, já começa a falar ali dentro do seu grupo de amigos, ó, gente, se souberem de alguma coisa aí, me sinaliza. Né? Então, é mais nesse sentido que eu acho que fica na mão da pessoa, né? Porque a gente tem um problema muito grande que é nessa hora a pessoa acabar se segurando, tipo, não, vai passar. Exato, Só e o que medo? não Se eu passa. perder esse e não arrumar outro? Exato. E aí vem, né, com o advento agora, né, da NR1, e, gente, para aquelas empresas que acham, né, alguns colegas de RH sempre me perguntam, porque o RH é estratégico. Quer ser estratégico? Transforma agora, né, o que a gente está olhando de NR1 em políticas de fato, né, que protejam efetivas, né? Não efetivas, papel, né? Que protejam ali o sim. grupo. E aí você tem um case, muitas vezes, de mudança cultural dentro da companhia, partindo dessa legislação. Ah, não, aqui na empresa a gente vai usar só o checklist lá da NR1, porque é uma documentação para eu entregar em caso de fiscalização. Porque o nosso ambiente já é bom, a gente tem o Great Place to Work. Se eu tenho esse olhar, desculpa RH, mas tem uma grande chance de não estar sendo estratégico tanto quanto poderia. Né? Então, esse é um ponto aí que a gente precisa também provocar as pessoas. Gente, RH estratégico não é fazer PowerPoint essa bonito. É a preocupação, né, que eu comentei com você, né? De achar que só vai fazer o checkmark de um relatório, ou seja, é só para inglês ver, mas na prática não acontece, né? Exatamente. E aí, para a gente
já caminhar aqui para o final, né? Eu sei que se pudesse a gente estendia a tarde É inteira interessante como falando passa sobre rápido. isso. Nossa. Queria entender com vocês, né? A gente falou agora sobre essa questão dos limites e tudo mais. A gente começou o bate-papo trazendo aí um pouco da experiência de vocês. Eu queria agora devolver, então, para a gente amarrar e fechar esse arco. Que limite hoje, né? Vocês, quando olham para a trajetória, vocês entendem que não mais aceitariam dentro de um ambiente de trabalho, né? O que você nunca mais aceitaria em um ambiente, em uma cultura, seja lá onde for? Por exemplo, né? Eu acho que uma das coisas que a Jaque colocaria até, eu não aceito, mas se eu estou jantando, eu vou terminar o meu prato antes de receber a ligação. Boa. Com Mas certeza. me digam aí, gente, o que é um inegociável para vocês hoje, né? Olhando para o processo de autoconhecimento, para toda a trajetória de vocês. Então, Léo, você sabe que até quando estava me apresentando, né, eu comentei, né, eu trabalhei mais aí de 40 anos em empresa. Em 2025 eu fiz a transição para empreender. Foi difícil sair do mundo corporativo, né? Depois de tantos anos, a gente fica enraizado, né, na verdade, né? E aí, bom, enfim, mentoria, uma série de coisas, acabei fazendo a transição. Hoje eu sou cofundadora de uma empresa chamada Rebrand-se, é uma curadoria de caminhos para profissionais que estão em transição de carreira. Eu sou conselheira consultiva de tecnologia, sou mentora para líderes e profissionais de TI e também estou me especializando em inteligência artificial, né? Mas de tudo que a gente conversou, né? Eu acho que se eu tivesse que voltar para o mundo corporativo, com certeza, que nem a Lu comentou, né? Essa cultura do medo, dessas cobranças excessivas, né? E principalmente algo que vai contra os meus princípios, meus valores, realmente não dá mais, né? A gente até eu acho que até em relação à idade, à maturidade, né, que a gente acaba absorvendo, né, tendo aí ao longo da nossa trajetória, né, são coisas que não dá mais para aceitar, né? Já deu, porque a conta chega, né? Sim. É. Obrigado, Jaque. Lu, e você? E já que eu estou exatamente nessa fase de transição, eu trabalhei 27 anos em grandes empresas e me deparei, nas duas últimas, eu me deparei com situações que eu fiz essa leitura de pensar, eu não quero mais isso. E aí eu decidi realmente seguir com a consultoria, né? Hoje eu tenho a consultoria de relações trabalhistas e sindicais. Com a ajuda do Léo, estou desenvolvendo uma mentoria também. E mais diversas outras coisinhas que, né, advocacia, enfim, a gente começa a se permitir, Sim, porque a sim. gente acha que não consegue mais, depois de 27 anos numa empresa, em empresas, né? E essas duas últimas experiências, eu passei por situações de um desrespeito profissional muito forte, muito forte. Uma que foi uma decepção, assim, eu acho que chega a doer. Tem 1 ano e meio já que eu saí, não superei ainda. Foi muito forte, foi um desrespeito com pessoa, com profissional, muito forte. E então eu fiquei pensando, preciso passar por isso? Será que eu tenho outros caminhos? Porque a gente está debatendo aqui tantas coisas do mundo corporativo e não é endemonizando as empresas. As empresas são ambientes fantásticos de crescimento, de desenvolvimento, de conquista. Você conquista tudo, você conquista sua casa, seu carro, sua viagem, claro. a formação dos seus filhos. É dali que a gente tira o sustento, é dali que você busca se conhecer como pessoa, como profissional, que você não gosta, que você não gosta. Então, assim, é um ambiente que era para ser fantástico. O que estraga? As pessoas que estão lá. Né? Por quê? Por que as pessoas estragam, né? Porque é do ser humano. Nós também, tem pessoas que não gostam da gente, tem pessoas que, né, vão nos ouvir e vão falar, nossa, nada a ver. E tá tudo bem. Não é esse o ponto. O ponto é aquilo que é
nocivo, aquilo que é propositadamente ruim, aquela falta de respeito que é direcionada para te ferir. Aí é diferente, aí é que eu não quero mais. Se eu voltar para uma empresa hoje, eu acho que eu vou ter um comportamento diferente, porque eu acho que eu já me empoderei disso, de não permitir essa falta de respeito mais, porque tinha medo. Então, eu tinha uma questão, né? Sou mãe solo, eu preciso ter, né, a minha carreira, meu nome, eu estou numa empresa com 50 anos de idade, se eu sair daqui, talvez eu não consiga outra. Então, tudo isso favorece que você vá aceitando, que você vá aceitando, que você vá aceitando, e você vai se diminuindo, vai se apequenando, vai se apequenando. E eu acho que não precisa, eu acho que eu não preciso, as pessoas não precisam passar por isso, e nem precisam fazer isso também. Verdade. Então, eu acho que é até legal uma reflexão para essas pessoas que pensem a respeito, né? O que muda no final do dia você ser uma pessoa ruim para outra pessoa? O que muda na sua vida? O que você está plantando? Você vai colher. Com certeza. Né? Você vai colher. Então, é até uma reflexão importante a ser feita. Né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto, né? Fica aí essa reflexão para as lideranças, para aqueles que ainda não são líderes, né? Gente, estive aqui com a Jaque, com a Lu, né? Gratidão por vocês terem aberto esse espaço, né? Trazido as suas experiências para a gente trocar aqui. Agradeço também a estrutura, né, oferecida pela Prefeitura da cidade de São Paulo, estrutura do SampaCast. Hoje nós estamos gravando aqui no céu, Pinheirinho d'Água. Muito obrigado a toda a equipe, obrigado, Léo, que é o nosso editor, que fez toda aqui a gravação desse episódio. Gratidão a vocês. Gente, vocês podem, né, me encontrar lá nas redes, rapidinho para a gente fechar. Aonde que a gente encontra, Jaque? No LinkedIn, como Jaqueline Sotani, e no Instagram, Jaqueline Sotani, _tech. Legal. Lu, onde a gente encontra? No Instagram, @Lucineia_MF, e no LinkedIn, Lucineia Francisco. Perfeito. Muito obrigada. Gente, vocês me encontram no Léo Pazetti, o @ lá do Instagram, Leonardo Furquim Pazetti no LinkedIn, né? E caso queiram bater um papo, falar sobre mentoria de carreira, mentoria, né, para você que vai se tornar um líder, precisa de apoio nessa jornada, né? Para que seja um líder mais saudável, né, e não cometa algumas dessas situações que nós discutimos aqui hoje, né? Me acionem aí nas redes e se conectem também, né, com a Jaque, com a Lu, com todo o pessoal que está lá na rede. O importante é a gente trocar. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio.